Sejam muito bem-vindos aqui entre nós hoje. Apreciamos o esforço feito para estar. Sabemos que o trânsito não é nada fácil aqui em Porto Alegre hoje de noite. Nós ficamos um pouco atrapalhados. Tinha tanto trânsito na entrada da cidade ali perto do aeroporto. Mas pelo menos conseguimos chegar em boa hora. Nós apreciamos a boa mão de Deus sobre nós. Todos são bem-vindos aqui hoje. E vamos continuar os nossos estudos, mesmo amanhã da noite, sendo quinta-feira, também sexta-feira na vontade de Deus. E nós convidamos a todos para voltarem, todos serão muito bem-vindos. Hoje nós vamos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo, nós precisamos mudar essa palavra para Senhor. Como se o dia do Senhor estivesse já perto. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco por que nós estamos mudando isso. Porque isso é fundamental para o entendimento dessa passagem. O final do versículo 2, de novo. Como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Não vos lembrar de que essas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco. E agora vamos para Apocalipse. Capítulo 7. Capítulo 7. Eu vou tentar resumir a nossa leitura. Nós vamos ter que tocar em vários assuntos, mesmo toda, hoje de noite. Versículo 1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo 9, depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, com palmas nas suas mãos. Clamava com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. Nós vamos para capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio, que está fora do templo, e não o messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260
é 60 dias, ou seja, 3 anos e 6 meses, vestidos de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Vamos entrar no capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E um quadro de Israel, essa mulher. Estava grávida, e com dores de parto, e gritava, com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O filho aqui seria o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós pensamos, por exemplo, em Herodes, o dragão servindo-se de Herodes para tragar esse filho ao nascer. Versículo 5 diz, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Não há menção da morte do Senhor Jesus aqui nessa passagem. Foi arrebatado para Deus, leva-nos a pensar na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio. Então, a partir do versículo 5 até o versículo 6, nós temos um intervalo ali de pelo menos 2000 anos. Esta presente época da graça de Deus. Não se lê nada da graça da época da graça de Deus aqui em Apocalipse capítulo 12. A mulher fugiu, isto é, Israel fugiu para o deserto, buscando segurança, proteção, asilo, vamos dizer. E nós lemos que ela ficou lá 3 anos e meio, durante este tempo de severa perseguição. Versículo 7, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, o Diabo é Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Capítulo 13, versículo 1, e pôs-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Versículo 4,
e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e 6 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Eu acho que nós temos lido o suficiente, mas eu vou ter que fazer referência para outras passagens, mesmo aqui em Apocalipse, daqui a pouco, Deus me ajudando. Então, irmãos, nós falamos ontem à noite sobre o arrebatamento. E que momento especial será? Realmente. 1 minuto aqui na terra, outro minuto ali nos céus, enxergando o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Já pensou na possibilidade de alcançar o céu sem morrer? Todos nós temos vontade de alcançar o céu sem morrer. E sabe alguma coisa, amados irmãos? Em 2015, dá para dizer que a possibilidade disso acontecer é muito, muito grande. Muito grande. Porque aquilo que está acontecendo neste mundo hoje em dia aponta para a proximidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. Essas atrocidades, mesmo lá na Europa, contra os judeus, olha, para mim, é o princípio de coisas piores que vão acontecer. Mesmo na nossa vida até, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas isto há de piorar cada vez mais. O Salvador deve estar bem próximo. Esse grande encontro com Ele nos ares deve estar logo. Mas nós temos pensado um pouquinho sobre o fato que, num instante, todos os salvos serão removidos da terra para o céu. Nós lemos ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, daquilo que repressa, que detém o avanço do mal. Sabe? Removendo aquilo que detém, que repressa o mal. Isso vai criar lugar para o mal avançar sem restrição. Isso vai acontecer. Nós temos lido, pelo menos está escrito ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o mistério da iniquidade opera. Já o mistério da iniquidade opera. Mesmo nos nossos dias, amados irmãos, já o mistério da iniquidade opera. Eu quero me servir de uma ilustração para ajudar todos aqui presentes para entender isso. Vamos pensar numa repressa, aquele muro de concreto.
E do outro lado do muro de concreto, milhões e milhões de litros de água. A represa está ali, segurando aquela água. Mas vamos imaginar que tem uma rachadura. Um muro. Na represa. E vocês sabem o que acontece? A água sai. Pouca água, sim. Mas pelo menos, a água sai. Que já o mistério da iniquidade opera. A igreja é como aquela represa segurando o mal. Vamos supor que nós destruímos, ou vamos supor que nós removemos a represa. Dá para imaginar toda aquela água invadindo todo mundo lá embaixo. Uma vez a igreja sendo removida deste mundo, não há de haver mais restrição para o mal. O mal há de invadir este mundo. Mateus capítulo 5, nós lemos que nós somos o sal do mundo. E você sabe que o sal previne corrupção. Removendo o sal, a corrupção há de tomar conta. Isso vai acontecer no evento do arrebatamento. A igreja sendo removida, o mal há de tomar conta. Não dá para imaginar o que vai acontecer neste mundo depois do arrebatamento. Anarquia há de tomar conta. Corrupção, imoralidade, todo tipo de mal será praticado sem nada de restrição. Que bom, amados irmãos, que não vamos estar aqui. E nós queremos enfatizar este fato, que a igreja não estará aqui no mundo nos dias da grande tribulação. Eu tenho falado um pouquinho sobre o dia da graça de Deus, e nós temos pensado neste período, aqui na faixa atrás, porque aqui nós temos o dia da graça de Deus. A época das igrejas de Deus aqui na terra. Nós temos ali a dispensação do Espírito Santo. Era da igreja. Eu acho que todos nós somos familiarizados com estes termos. O dia da graça de Deus. Já se estendeu por mais do que 2000 anos. E continua ainda. Podemos chamar essa dispensação a dispensação da igreja, dispensação do Espírito Santo, dispensação das igrejas de Deus. Mas eu gosto do termo, a dispensação da graça de Deus. Deus operando em graça para conosco, seres humanos. Deus oferecendo-nos salvação pela sua graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Se vê a graça de Deus por toda parte hoje em dia. Deus oferecendo a salvação a todo mundo. Ah, que bom que Ele faz isso. Então, temos aqui o dia da graça de Deus. Ontem à noite nós falamos sobre o arrebatamento, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Esse período chama-se de o dia de Cristo. Ou o dia de Jesus Cristo. Ou o dia do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos gravar isso na nossa cabeça, amados irmãos. Porque essas coisas são básicas, porém simples. É para distinguir essas épocas, nós temos que saber o que esses termos querem dizer. Nós temos aqui o dia da graça de Deus, que há de terminar com o arrebatamento.
O dia de Cristo vai se realizar nessa esfera celestial, iniciando-se com o arrebatamento, inclui o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o dia do Senhor. Começa logo depois do arrebatamento. Eu não ia dizer que começa bem no ponto do arrebatamento. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Mas o dia do Senhor vai se iniciar depois do arrebatamento. Pode ser uma questão de meses. Pode ser uma questão de um ano. A gente não sabe, ninguém sabe. Mas o dia do Senhor há de se iniciar algum tempo depois do arrebatamento. Vai se realizar na esfera terrestre, não celestial. Mas o dia do Senhor há de se realizar aqui na terra. Inclui a grande tribulação. O reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Inclui também, vamos dizer, o início da eternidade. E nós temos aqui, bem nesse lado, o dia de Deus, que é a própria eternidade. Vamos lembrar dessas distinções. Vai ajudar você nos seus estudos da Palavra de Deus. O dia de graça, o período atual. O dia de Cristo há de se iniciar com o arrebatamento, há de se realizar ali nos céus, incluindo o tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Podemos incluir também a ceia das bodas do Cordeiro. Mas temos também o dia do Senhor, nós vamos elaborar sobre esse assunto hoje de noite. O dia do Senhor, aqui na terra, Deus atuando em juízo neste mundo, Deus exercendo a sua autoridade. Ele vai ter que fazer isso. Parece que Deus fica em silêncio, deixando todo esse mal se desenvolver nesse mundo hoje em dia, mas um dia logo Deus há de dizer, chega. Agora é a minha vez para atuar. E Deus atuará severamente aqui neste mundo. Depois do dia do Senhor, nós temos o dia de Deus, a eternidade. Mas temos muito assunto diante de nós hoje. Vamos deixar por enquanto os selos, as trombetas, as taças. Porque eu me sinto obrigado a tocar no assunto dos personagens dos últimos dias. Porque certos personagens vão se levantar nos últimos dias. E nós vamos ter que tocar nesse assunto hoje de noite. Deus nos ajudando. Mas nós temos lido ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e nós lemos que antes do dia do Senhor, pelo menos 3 coisas têm que acontecer. E cada uma dessas coisas começa com a letra A. O arrebatamento. Apostasia. Aparição do homem do pecado. 3 eventos têm que se realizar antes do começo do dia do Senhor. Isso está escrito aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu não quero tirar mais tempo para provar isso. Já temos lido. Então, o arrebatamento tem que acontecer antes da manifestação do homem do pecado, ou seja, do anticristo. Com o arrebatamento, a apostasia há de tomar conta aqui neste mundo. Parece que todo mundo há de virar anti-Deus, recusando-se a acreditar em Deus. É muito difícil para nós imaginar
o que há de se passar pelas mentes das pessoas depois do arrebatamento. Mas eu tenho pena das pessoas que hoje ouvem a mensagem do Evangelho. Pessoas que não se importam com a salvação da alma. Essas pessoas terão aquela grande, horrível descoberta. O Salvador acabou de vir. E agora estou aqui no mundo. Nunca vou estar no céu. Agora essas pessoas vão poder dizer: o meu lugar no inferno é garantido. Não há nenhuma esperança para eu alcançar o céu. Eu não quero que você fale assim. Por isso eu apelo para você buscar a sua salvação hoje, sem mais demora. Vai ser uma tragédia para os conhecedores do Evangelho descobrir que estão aqui no mundo depois do arrebatamento. Essas pessoas hão de virar, quem sabe, os maiores inimigos de Deus. Aliando-se com o próprio anticristo, lutando contra Deus. E quem sabe encontrando-se com um dos evangelistas dos 7 anos de tribulação. Estou me referindo aos 144 mil selados dentre os judeus. Nós vamos comentar daqui a pouco sobre isso. Mas eu estou dizendo neste momento, você encontrando-se com um desses mensageiros de Deus, depois do arrebatamento, quem sabe você vai cuspir no rosto deles. Tanto será o seu ódio contra Deus e contra os servos de Deus. Olha, amigo, está na hora para você buscar a sua salvação. Mas, como eu disse, o dia do Senhor há de ter o seu início. Eu acho, com a assinatura de um pacto que o homem do pecado há de fazer com a nação de Israel. Eu preciso explicar isso para vocês. É muito provável que o anticristo vive no mundo hoje. É muito provável. Quem sabe já se formou uma pessoa super inteligente, cheia de carisma. Ele está, quem sabe, subindo ao palco do mundo político. Pode ser o caso, mesmo hoje, em 2015. Eu não posso verificar isso, mas é bem provável. Quem será o anticristo? Ajuntando as informações que nós temos em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, bem como passagens que nós temos aqui em Apocalipse capítulos 13, 17 e assim por diante, nós podemos dizer que anticristo há de se levantar num dos países, num dos estados que fazia parte do antigo Império Romano. Você tem lido do antigo Império Romano? Nos dias do Senhor Jesus Cristo? Os romanos dominavam, sabe, uma boa parte do mundo em redor do mar Mediterrâneo. Do mundo conhecido, então, no primeiro século. Sabe? Os romanos dominavam vários países lá da Europa. Fazia parte do Império. Certos países do norte da África também fazia parte. Eu tenho certeza que anticristo há de se levantar num destes estados. Eu não sei qual. Nem você, nem ninguém. Mas ele será um líder político. Ele há de se tornar presidente do seu país. Quem sabe primeiro-ministro. De acordo com o sistema de governo.
Mas ele há de se manifestar como um homem poderoso, super inteligente neste mundo. Todo mundo há de ficar admirado. Mas além disso, depois do arrebatamento, há de surgir uma confederação de 10 nações. 10 nações que faziam parte deste antigo Império Romano. Este homem, o Anticristo, há de ser nomeado chefe, presidente, o Supremo. E sabem, ele vai merecer isso por causa da sua carisma, por causa da sua inteligência. Ele vai saber como resolver problemas internacionais, bem como problemas nacionais. Todo mundo há de ficar maravilhado. Super-homem. Não há outra pessoa igual como ele. Ele será homem único aqui no mundo. Único. Este homem, levantando-se assim, tornando-se cada vez mais poderoso, ele há de fazer esse pacto com a nação de Israel. Todos nós sabemos que a nação de Israel é e será o centro da atenção de todo mundo. Tem muitas e muitas nações, mesmo hoje, contra a nação de Israel. Vocês sabem disso, isso não é novidade. Mas ele, sendo super inteligente, a fim de resolver os problemas internacionais, ele há de prometer proteção para Israel. Os israelitas vão gostar disso. Pá, que bom que este homem está atuando em nosso favor. Nós aceitamos a proteção dele. E eles vão assinar o decreto como anticristo, o homem do pecado. Esse pacto há de continuar, como ele há de dizer, isto é, o anticristo, 7 anos. 7 anos. De onde vem os 7 anos, diz alguém? Daniel, capítulo 9. Eu não quero tirar tempo para provar isso, porque nós estudamos isso na conferência em Santa Cruz do Sul, no ano passado, 12 de outubro. Então, nós lemos da 70ª semana, ali em Daniel, capítulo 9. E você sabe que aquela semana representa 7 anos. Você tem ouvido isso? Eu tenho certeza. Então, nós podemos enfatizar categoricamente que esse período de 7 anos há de ter o seu início com a assinatura desse pacto com Israel. E vai continuar. Até quando? Até aquela grande batalha em Armagedon. E o aparecimento, manifestação de Cristo, descendo em toda a sua glória, sentado num cavalo branco, a fim de estabelecer o seu reino. E esse período de 7 anos se divide em 2. A primeira metade, o princípio das dores. No capítulo 24 nós lemos isso. A última metade chama-se de grande tribulação. Os 7 anos são de tribulação. Mas estou distinguindo para vocês os primeiros 3 anos e meio, o princípio das dores. Os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. Eu não gostaria de estar no mundo, então. Nem na primeira metade, e certamente nem na segunda metade desse período. Será que você há de estar? Como é que você há de viver a sua vida em Porto Alegre nesses dias horríveis? Tem que buscar a sua salvação logo.
Mas é uma maravilha que a nação de Israel há de receber esse homem. Ele vai ser judeu? Diz alguém. Ele tem que ser judeu. Ele pode ser judeu. Mesmo sendo chefe de um estado na Europa. Tal homem pode ser judeu. Um dos melhores primeiros ministros de Grã-Bretanha, isto é, Grã-Bretanha é também Irlanda. Estou dizendo que um dos melhores até era um judeu. 1868, ele veio a ser primeiro-ministro. Foi um homem bem-sucedido. Bem aceitado. Conseguiu fazer muita coisa para o bem das ilhas britânicas. O nome dele era Benjamin Disraeli, judeu. Então eu não vejo nenhum problema. Um judeu pode se levantar como chefe do Estado lá na Europa. Ele será bem aceitado pelos judeus, sendo ele judeu. Mas eu quero mencionar um versículo aqui em João capítulo 5. Eu vou ler esse versículo para vocês poderem entender o que está na minha mente. Porque o Salvador está prevendo o fato que os judeus não estão dispostos a aceitar o Senhor Jesus Cristo. É uma tragédia, sabe? Os judeus não com vontade para receber o Senhor Jesus Cristo. Eu digo de novo, é uma tragédia, realmente. Mas nós lemos ali no versículo 43, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, o que nós temos aqui é o seguinte. O Salvador apresentou-se ao seu povo. O seu povo o rejeitou. Nós não queremos essa pessoa que se diz Messias. Não queremos. Não queremos. Mas o Salvador está prevendo que outro há de vir em seu próprio nome. E o Salvador está dizendo, vocês aceitarão. Então o anticristo, ele há de vir oferecendo proteção para Israel. E coitado de Israel, de braços abertos, hão de recebê-lo. Mas eu quero dar isso uma aplicação aqui em Porto Alegre. O Salvador apresenta-se como Salvador para você. Realmente, ele apresenta-se a você, apelando para você aceitá-lo. Benjamin, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele apela para você renunciar à sua rebelião. É que você, humilhando-se, o receba. Mas diz alguém, mas eu não tenho vontade. Eu pretendo recebê-lo um dia, mas hoje eu não quero. A decisão é sua, amigo. É sua. Mas eu quero dizer alguma coisa. Se você estiver aqui no mundo depois do arrebatamento, eu digo enfaticamente que você receberá o anticristo. Você está se recusando a receber o Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio em mansidão, aquele que demonstrou seu grande amor ao morrer sobre a cruz do Calvário, aquele que até morreu sobre a cruz, sofrendo toda aquela dor
todo o castigo de Deus contra os nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados. Ele merece a sua aceitação, amigo, como Salvador. Ele merece. Mas, pensando no anticristo, ele nunca vai demonstrar amor nenhum para com você. Ele quer abusar a você, usando você para a sua própria vantagem. E, enfim, você há de ser destruído no inferno. Eu não estou dizendo que você será aniquilado. Mas mesmo não demonstrando seu amor para com você, mesmo não tendo o seu bem-estar no seu coração, você há de receber o anticristo. Dá para entender isso? Você recusa o Salvador, aquele que merece ser recebido. Mas você, depois do arrebatamento, há de receber de braços abertos o anticristo. E você há de aceitar o número dele na sua testa, quem sabe na sua mão direita. Você há de ser adepto do anticristo. Mas mesmo aqui no Brasil. Mesmo aqui no Brasil. Porque nós lemos que todo mundo há de se admirar da besta, da primeira besta de Apocalipse capítulo 13. O pessoal do nosso Brasil há de se curvar diante dele. Você não vai escapar. Eu falei um pouquinho ontem da operação do erro. Alguma coisa que Deus há de enviar. Isso vai resultar no fato que o pecador, o ouvinte do Evangelho de hoje, há de se contentar. Depois daquele remorso inicial, logo depois do arrebatamento. E o pecador há de se conformar com isso. E há de continuar a sua vida aqui no mundo, contentando-se nos seus pecados, sem a mínima esperança de alcançar o céu. Anticristo, o homem do pecado. O que estou lhes apresentando e aquilo que eu tenho aprendido, amados irmãos, eu tenho de explicar alguma coisa. Eu não posso ser dogmático sobre essas coisas. Porque se outro irmão estivesse aqui no meu lugar, bem poderia apresentar para vocês um outro ponto de vista. Porque muitos irmãos chamam a segunda besta de Apocalipse capítulo 13 de anticristo. Eu não posso ver isso. Não posso. Eu tenho as minhas razões. E estou tentando explicar essas razões para vocês hoje à noite. Então você pode pegar o livro e descobrir que o autor está dizendo que é a segunda besta. É o anticristo. Bom, pode ter razão, mas eu acho que não. Mas você tem que analisar tudo e chegar à sua própria conclusão. Estou tentando ser justo a respeito disso. Mas eu me lembro antes, eu me salvei no ano 1973. Eu comecei a trabalhar cedo em 1980, mais ou menos por aí. Eu tive que me localizar numa casa de uma família, de um casal de idosos, salvos na comunhão de uma igreja local. Então eu tive que pousar nessa casa por mais do que um ano. E esse irmão, ele era estudioso da palavra de Deus. Eu gostei da companhia dele. E você pode imaginar que à noite, eu não tendo reunião para assistir,
nós estamos ali juntos, lendo as Escrituras. Ele teve profecia como assunto preferido. Então ele explicou essas coisas para mim. Eu, não muito tempo salvo, mas ele explicou essas coisas. Então ele me ajudou muito para entender o que estou apresentando para vocês hoje. Mas que bom que eu tive essa privilégio. Mas eu tenho de admitir que ele me influenciou muito. Se eu tivesse com outro homem que pensou que o anticristo seria a segunda besta de Apocalipse capítulo 13, quem sabe eu teria pensado, sim, ele tem razão. Mas, vamos deixar o assunto assim. O anticristo, para mim, será a primeira besta de Apocalipse capítulo 13. Então, eu já disse, ele há de fazer esse pacto com Israel. Pela metade da 70ª semana, isto é, pela metade desse período de 7 anos, ele há de anular o pacto. Ele há de pôr fim ao pacto. Temos aqui um desenho. Por exemplo, o estabelecimento de um concerto entre Israel e o homem do pecado por 7 anos. E pela metade desse período, ele há de anular. Anula-se o concerto depois de 3 anos e meio. E não protege mais a nação de Israel. E ele vira contra a nação de Israel. Depois de 3 anos e meio, ele mesmo há de entrar no templo em Jerusalém, que há de ser construído ainda. Ele há de entrar ali no Santo dos Santos para contaminar o templo. E há de se proclamar: Deus, eu sou Deus, vocês têm que me adorar. Vamos deixar esse acesso. Para mim, ele é o falso profeta. Ele tem a sua base em Israel. Ele se levanta da terra, enquanto a primeira besta se levanta do mar. Então, também, o falso profeta, a segunda besta de Apocalipse capítulo 13, será subordinado à primeira besta. Ele não atrai atenção para si. Mas ele diz para todo mundo lá em Israel: vocês têm que adorar o meu colega, a primeira besta, anticristo. Então ele dirige todo mundo para a primeira besta. O falso profeta, ele há de fazer uma imagem da primeira besta. Ele há de montar essa imagem no Santo dos Santos. Agora, vocês têm uma réplica, um ídolo aqui. Você tem como adorar esse ídolo que representa a primeira besta. Então, o falso profeta há de estabelecer até idolatria ali em Israel. E nós lemos em Mateus capítulo 24, Daniel capítulo 9, da abominação da desolação. É justamente aquela imagem. E o Salvador avisou os seus ouvintes ali em Mateus 24, enxergando a abominação da desolação. Está na hora para fugir. Você tem que fugir de uma vez. Aquele que está no telhado não deve descer para pegar as coisas ali em casa. Tem que fugir já. Isso é o sinal do início da grande tribulação. Perseguição contra Israel. E muitos hão de sofrer. Até o anticristo há de perseguir os de Israel. Vamos
refletir um pouquinho em outro personagem. Temos lido ali em capítulo 12 do dragão, Satanás, o príncipe das potestades do ar, conforme Efésios capítulo 2 e 2. Nós temos lido daquilo que ele fez no evento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Estava ali, de boca aberta, pronto para devorar o varão que havia de nascer. Eu fiz referência para Herodes. Certamente, ao longo da vida do Senhor Jesus, o dragão estava perto, querendo devorar o Salvador. Mas lemos que ele foi arrebatado à sua ressurreição para os céus. O dragão. O dragão fornece o poder, o seu próprio poder, para a primeira besta. Parece que o dragão, Satanás, o diabo, ele transmite a sua energia para a primeira besta. É quase incrível para nós acreditar. E isso quer dizer, amados irmãos, que o diabo há de estabelecer um tipo de falsa trindade no mundo nos últimos dias. Temos o dragão, temos a primeira besta, anticristo, temos a segunda besta de Apocalipse 13, o falso profeta. O dragão representando Deus Pai. Anticristo, o Senhor Jesus Cristo. Falso profeta, o próprio Espírito Santo. Isso combina com aquilo que nós temos nos Evangelhos. O próprio Salvador disse a respeito do Espírito, ele não falará de si mesmo. Pois é, nem o falso profeta. Ele não falará de si mesmo. Ele sempre está apontando o dedo para a primeira besta, dirigindo toda a adoração para a primeira besta. O falso profeta não recebe nada de adoração. A primeira besta, sim. Isso leva-nos a pensar na falsa trindade que vai se levantar nos últimos dias. Mas eu estava lembrando de um outro versículo ali em Apocalipse capítulo 17. Nós temos lido de espíritos imundos. 3 espíritos imundos. Eu não sei se vocês notaram que nós temos uma passagem ali em Apocalipse capítulo 17 de 3 espíritos imundos. Diz a Escritura que saem da boca do dragão, da boca da primeira besta, da boca do falso profeta. Nessa ordem. Quantos espíritos imundos? 3. Mas que saem da boca desses 3 personagens. Indicando para mim que esses 3 personagens agem em união. Como se fossem um. Que nem a trindade. O diabo há de operar prodígios, milagres nos últimos dias. Ele há de tentar convencer o mundo. Eu sou o dragão. Ele está representando Deus Pai, o anticristo, o Senhor Jesus Cristo, falso profeta, o Espírito Santo. Ele há de enganar muitas pessoas com isso. O tempo está fugindo, mas eu já disse que personagens, vamos ter que falar um pouquinho sobre o rei do norte. O rei do norte. Nunca devemos pensar que o anticristo é o único poderoso. Ele vai ter tremenda influência neste mundo. Mas nós temos lido, nós temos referências ao rei do norte. Em Daniel capítulo 10, 11 e 12, o rei do norte sempre refere-se à Síria. Podemos incluir Iraque. Certamente, podemos abranger a Rússia. O rei do norte. Nós lemos em Apocalipse capítulo 16, dos reis do Oriente,
pessoas poderosas. Vocês sabem que a China, hoje em dia, tem como se gabar no fato que tem como mandar um exército de mais do que 1 milhão de homens. Imaginem. Muito mais, na realidade. Mas eu não quero exagerar. A Índia tem como se gabar de uma forma semelhante. Japão. Uma nação de tremendo poder. Tem como apresentar um exército enorme. Os reis do Oriente. E nós lemos em capítulo 16 que o rio Eufrates há de se secar, dando oportunidade para os reis do Oriente cercar a cidade de Jerusalém. Nós lemos também do rei do Sul. Sempre refere-se ao Egito. Sempre. Tanto no livro de Daniel, como em outras passagens. E que podemos incluir, já que nós temos mencionado Daniel, tem capítulos ali, por exemplo, capítulo 8, capítulo 10, onde nós lemos que a Etiópia, quem sabe até a Líbia, onde se associar com o Egito nos últimos dias, formando uma confederação de nações ali na África. Esses poderes, Anticristo no Ocidente, os reis do Oriente, rei do Norte, rei do Sul. E bem no centro, o que nós temos? A nação de Israel. Se você tivesse um mapa do mundo, esses mapas que os colégios têm, a mostra tem, ali na parede, você pode botar o seu dedo sem olhar na nação de Israel. Como assim, diz alguém? Só precisa colocar o seu dedo bem no centro da faixa. Tem a nação de Israel. Nos últimos dias, embora esses poderes tenham diferenças entre si também são inimigos. Porque nós lemos do rei do norte batalhando contra o rei do sul batalhando contra o rei do norte. Então tem hostilidades entre esses poderes. Mas uma coisa une esses poderes dos últimos dias. O que é? Ódio comum contra a nação de Israel. Essas nações, enfim, hão de se congregar em redor da nação de Israel. Finalizando a grande tribulação. As nações não vão poder aguentar a presença de Israel mais. O ódio é tanto que estão dizendo, vamos obliterar a nação de Israel do mapa. E vão se congregar. Aí nós temos a batalha de Armagedon. A batalha de Armagedon. Milhares e milhares de soldados congregados em redor de Israel. Especificamente ali na planície de Armagedon. Dá para ver esse local? Mesmo hoje. E você pode imaginar que Anticristo, com os seus milhares de soldados, quem sabe entre eles alguns brasileiros, do sul, rei do norte, os reis do oriente, todo mundo olhando para Jerusalém. Israel, tremendo, quem sabe, sem esperança, agora é uma questão de minutos. E você pode imaginar que os generais dos exércitos, quem sabe com o seu dedo no botão, na chave, para causar, vamos dizer, uma explosão.
vamos dizer, uma bomba atômica. Mas quando ele está prestes para apertar a chave, o que vai acontecer? O próprio Senhor Jesus Cristo há de se manifestar. Ao invés de olhar para Jerusalém, de repente, todos os soldados vão olhar para... O que está acontecendo agora? Veja só o brilho! O que está acontecendo? O próprio Senhor Jesus acabou de se manifestar. Sentado num cavalo branco, descendo devagarzinho, com a espada na sua boca. Todo mundo ficando maravilhado. Há de observar essa pessoa gloriosa descer. E o Salvador, pela palavra da sua boca, ele há de aniquilar todos aqueles exércitos. Num instante assim, e nós, amados irmãos, seguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, nós sentados em cavalos brancos, podemos descer junto com Cristo, nessa hora de tanta glória. Tem miséria aqui no mundo. Israel há de ficar grato. Ele é o nosso Messias. Como nós lemos em Apocalipse capítulo 1, onde enxergar as marcas da cruz. Foi ele que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Muitos de Israel hão de se converter nesse momento da aparição, manifestação do Senhor Jesus Cristo como Rei Guerreiro. Muitos hão de aceitá-lo nesse momento. Nós lemos em Romanos, por exemplo, capítulo 9, 10 e 11, que a nação há de renascer. A nação de Israel. Todo o Israel será salvo. Vai ser uma coisa milagrosa. Todo o Israel salvo num instante. Oh, que você, mesmo agora aqui em 2015, tomando o seu lugar de pecador, que você descubra, ele foi ferido pelas minhas transgressões. Ele foi ferido sobre a cruz por meus pecados. E já que é assim, conforme a Bíblia